deixava ele mais inseguro, ele queria cuidar de tudo, ela não podia pensar do jeito dela, ele queria controlar tudo a vida dela. Como ele viu que isso estava fugindo da mão dele, fugindo do controle dele, ele acabou com a vida dela. E é o que ocorre com muitas pessoas que sofrem desse tipo de desequilíbrio. Até o ciúmes doentio mesmo. A pessoa vai indo, vai chegando a uma certa altura que ele não consegue se controlar mais. E a hora que ele não se controla, ele acaba com a vida da outra pessoa. Às vezes ele acaba com a dele também, às vezes ele acaba mais mesmo com a vida da pessoa. Então tudo isso daí se resume numa coisa chamada violência. Tudo isso se resume numa coisa chamada educação, cultura. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos, com quem nós conversamos, né? Tomar cuidado com os nossos filhos, com os nossos parentes, porque somos produtos de um meio. Eu pesquisei o caso de uma pessoa, de um idoso. Vou falar um pouco agora de violência contra idosos. Teve até uma frase que colocou assim: o perigo mora dentro da tua casa. E realmente, porque quem agride mais os idosos são os próprios filhos, os netos, e às vezes assim, alguma pessoa muito próxima da família mesmo. Os filhos, eles chegam a agredir muito os pais, porque eles são dependentes dele. Porque já tem vários filhos, mas acaba ficando só um. Ele leva para morar na tua casa, mas interessado na aposentadoria dele, ou nos bens que ele possui. Verdade. Daí o que ele acaba fazendo? Aí eles acabam torturando, discriminando, deixam eles presos. Muitas vezes pode ver que eles ficam presos dentro da casa. Se chega a visita, eles não saem para fora, eles ficam dentro do teu quarto, lá. Só que eles estão interessados nisso. E muitos chegam a agredir tanto os pais, que daí eles acabam matando mesmo. Já teve um caso de um sobrinho que a tia abrigou ele por uma noite na casa, ele de retribuição, no outro dia ele violentou ela, matou ela, violentou ela, bateu nela, cortou toda a face dela e ainda jogou sal em cima. E o filho colocou assim, oi? Tá, mas com todo... praticamente perde a vida, não é vocês estão entendendo esses históricos que a gente não sabe, que não vê cara, não vê, que realmente é os cuidados que a gente tem que tomar, que a gente tem que ter com as pessoas. E com a gente, o que é só? O Granja, como é que o Granja é na verdade? O que essa menina é na realidade? O que você é na realidade? Quais os anjos e os monstros que estão dentro de você? Você não sabe quem é. É muito complicado. Isso daí é um alerta que a gente está fazendo. E muitos acham assim, que hoje eu sou nova, eu sou nova, faz esse tipo de agressão, eu sou nova, mas o tempo está passando tão rápido que quem garante que amanhã você não vai estar sofrendo o que você fez hoje? Porque é o retorno que você vai ter. Você pode não ser punido hoje, mas amanhã o teu filho pode fazer para você o que você fez hoje. E está passando tão rápido que não adianta. Eu acho que a primeira coisa que muitos falam assim, a agressão contra idoso e a agressão contra criança é falta de paciência. Pode até ser, mas acho que é falta de respeito também. Eu acho que como idoso é falta de respeito mesmo. Falta de cultura, falta de formação. Agora vocês estão entendendo a importância da aula de ética, da aula de moral dessas nossas aulas? Para a gente entender isso, muito pequeno aqui dentro da sala de aula, mas pelo menos esse grupo pequeno, saímos conscientes de que isso não deve ser feito. Não é?